Olá, sejam bem-vindos ao Dramas Brasil. Nesse vídeo vamos falar sobre algumas teorias de Train, coisas que tiveram explicações e sobre o final que eu particularmente gostei bastante. Vamos falar sobre a trajetória da Senhora Oh dentro dos mundos e sobre a mitologia do drama em torno de Viagem dos Mundos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. No final de Train, a gente descobriu toda a verdade sobre as mortes. Fiquei chocada na revelação da Senhora Oh sendo a grande cabeça por trás de tudo, porque o filho dela matava as pessoas, mas era ela quem escondia os corpos e mascarava todas as provas. Vamos falar sobre ela na ordem certa de como tudo aconteceu. A Senhora Oh teve o filho de um homem casado. Eles tinham uma doença que foi herdada de sua mãe. Uma doença que aos poucos vai fazendo a pessoa não conseguir fazer movimentos básicos, perde a memória e depois acaba morrendo. Ela deu seu filho porque ela não tinha coragem de cuidar dele, sabendo que a qualquer momento ele poderia começar a desenvolver os sintomas. Ela deve ter pensado que ele crescer com uma condição melhor fosse ajudar no seu futuro, mas ele cresceu achando que ela o abandonou. Ele se juntou com a irmã da Seok-Eun, que não era um exemplo de pessoa. A gente sabe disso porque ele tentou violentar ela na adolescência. Então eles roubaram a casa dela, mas ele mata o pai dela e leva a caixa de joias. Ele queria chamar a atenção da sua mãe. Ela descobre tudo, mas não manda ele para a cadeia. Ao invés disso, ela esconde o que ele fez e isso faz com que ele se revolte mais ainda, porque ela não teve uma atitude de mãe de puni-lo. Então ele sofre um acidente e acaba vegetando para sempre. E o irmão da Seok-Eun, que também estava com ele no carro, também fica doente. A senhora Oh vê que tudo deu errado e vai para o mundo B, e lá ela mata a sósia dela. A gente não sabe como ela consegue ir para lá, como ela achou o portal nem nada. Eu tenho uma teoria sobre isso que eu vou falar mais pra frente. Mas ela vai pra lá, pro mundo B, onde ela tenta fazer tudo diferente. Mas em vez dela passar pano pro filho assassino, ela prende ele, mas quando ele vai preso ele se mata. E isso acontece várias vezes. Ela sai pulando de mundo em mundo, tentando salvar seu filho, mas ela nunca consegue. A gente sabe que ela foi pra 4 mundos diferentes, porque ela fala pra Seung uma data da morte do seu filho. 5 de novembro, 12 de agosto, 9 de abril e 11 de maio. Ela conta pro Do-won que a Seung-Eun sempre vai morrer enquanto ele estiver nesse mundo. Ela diz isso porque ela mesma já tentou mudar o destino várias vezes e nunca conseguiu. Sempre acabou com seu filho morto. No caso do Do-won, ele vem pro mundo B para poder salvar ela, já que não conseguiu salvar no mundo dele. Ele acredita em tudo que ela fala porque ele nunca conheceu ela nesse mundo, então ele acha que o destino deles foi separado lá no ponto de ônibus, onde ele acredita que o sósia dele não a conheceu. Mas lá na frente a gente descobre que os dois conheceram ela. Como ela fala no final, o destino dela é conhecer ele várias vezes e continuar viva, porque nas 2 vezes que eles se conheceram, ela se atrasou para chegar em casa e não foi morta. Ele salvou ela nos 2 mundos. O que estava fazendo tudo dar errado não era ele, e sim a senhora Oh, que vivia mudando tudo para salvar seu filho, tanto que foi ela que matou a Seung-Eun lá no mundo A. Inclusive, aquela cena foi bem ridícula, porque ela, em vez de olhar para dentro do trem e ficar preparada para pegar o bandido, ela se vira e vai mexer na mala que acabou de cair de um trem fantasma, porque há anos não passava trem nenhum ali. Muita gente se pergunta como ele conseguiu voltar para o mundo B. O trem estava desativado, não tinha como o trem passar para ele voltar, mas foi a Jung-min que fez ele voltar e ele até agradece a ela. Ela diz que não fez por ele e sim por ela, porque ela queria ver o rosto dele de novo, porque ela gostava do sósia dele no mundo B. Ela deve ter dado um jeito de fazer o trem funcionar naquela hora. Inclusive, a Seung-Eun vai lá no computador procurar quando ia chover, porque ele contou que em uma determinada hora, quando chove, o portal se abre. A Seung-Eun contou para Jung-min e ela deve ter dado um jeito do trem voltar a funcionar. A senhora Oh conta pro Do-won que quem passa pelo portal, vamos chamar assim, são as pessoas que não têm pelo que voltar, que não deixaram nada para trás. Eu acho que esse deve ser o motivo de quando o trem passa, as pessoas dentro do trem nem percebem que entraram em outro lugar. É como se nada mudasse para eles, só muda para quem realmente quer fugir do passado. Como é o caso do Do-won, da senhora Oh e mais para frente da Seok-Eun, porque ela também passa pelo portal e vai parar no mundo C. Quando o Do-yeon tá tentando se matar, o trem passa. Eu acho que pode ser o mesmo trem, só que em outra hora. O trem tá ligado àquele relógio, isso é bem óbvio. Talvez para ir para o mundo A seja um horário e para o mundo B outro horário, assim sucessivamente.
Talvez essa seja a explicação mais lógica para a Sra. Oh ter encontrado os mundos. Ela, assim como o Duon, deve ter tentado se matar naqueles trilhos e aí ela viu o trem e entrou. Por isso o trem só é visto por pessoas que não têm nada a perder, que estariam em um trilho de trem abandonado super tarde da noite. Como a Seung-Kyun achou ele lá no mundo C? Ela sabia a hora que ele sumiu, foi o horário que estava lá no celular dela quando ele mandou a mensagem. Ela descobriu pela Sra. Oh sobre os outros mundos, então ela foi lá na estação naquele horário e deve ter visto o trem, já que ela se enquadra no requisito para poder viajar de um mundo para o outro, que é não ter nada a perder e não ter para quem voltar. Então esse foi o vídeo, me conta das suas teorias, se inscreva no canal se você gostou e até a próxima!